algumas vezes, né, com adolescentes, eu já dei uma aula que eu chamo assim, as 6 decisões da adolescência que comprometem toda a trajetória de vida. Aí todos ficam super atentos, né? Na verdade, não é uma ideia minha original. Essa ideia eu, digamos, com algumas modificações, mas extraí daquele autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Stephen Covey. Ele tem um filho que se chama Tim Covey, que escreveu um livro mais voltado para adolescentes e ele fala, então, das 6 decisões. Mas é muito interessante. Por quê? Porque o ser humano é alguém que tem essa capacidade de projetar o futuro. Então, quando a gente vai tomar certas decisões, e muitas decisões importantes a gente toma ainda na fase da adolescência, é interessante estar atento, porque, de fato, elas podem influenciar muito. E as 6 decisões, para a gente não ficar aqui na curiosidade, né? Quais são, né? Primeira, namoro. Eu vou namorar de uma maneira inteligente ou de uma maneira pouco inteligente, né? Namoro e sexo. São realidades que comprometem muito o nosso próprio ser, a nossa própria intimidade, né? Que tem consequências materiais evidentes, né? Enfim, então é importante saber namorar. Se a gente não namora bem, quantas vezes a gente compromete uma trajetória, uma vida até. Claro que nunca de maneira irremediável, porque sempre a gente pode aprender e reorientar, tudo isso é sempre possível, enquanto a gente estiver aqui no tempo, né? Mas é importante pensar, né? Depois, amigos. Que amigos eu quero ter, que amigo eu quero ser. Porque os amigos podem influenciar muito positivamente ou muito negativamente. Então é importante pensar, é uma decisão. A gente escolhe os amigos que a gente quer ter. A gente escolhe o amigo que a gente quer ser. Então é muito importante. Outra decisão, estudo. Não assim, se eu vou cursar biologia ou engenharia. Não é esse tipo de decisão a que ele se refere. Mas a decisão é que atitude eu vou ter em relação ao estudo. Eu vou ser uma pessoa que vai se dedicar, vai procurar aproveitar as horas, vou estar aberto ao aprendizado, ou eu vou me desentender. Se a gente se desentende em relação ao estudo, isso vai impactar profundamente a nossa trajetória nos próximos anos, com certeza. Então, é uma decisão, né? Depois, que atitude nós vamos ter em relação aos nossos pais? É interessante, por quê? Porque amigos, agora, né, em 2022, a gente saberia dizer quais são os nossos amigos mais próximos. Talvez, se a gente tivesse feito exercício em 2012, seriam pessoas completamente diferentes. Talvez não sobre nenhum para agora. E talvez daqui a 10 anos, quando a gente pensar nos nossos amigos mais próximos, talvez sejam muito diferentes daqueles que eu tenho hoje. Mas pai e mãe são os mesmos. Ah, mas o meu pai cometeu muitas injustiças gravíssimas, a minha mãe tresloucada. Tá certo, mas seja qual for a circunstância do pai ou da mãe, o fato é que a nossa vida se deve à participação de ambos. Sempre teremos algo a agradecer, que é a nossa própria vida. E é preciso ter essa maturidade para separar as coisas. Então, a atitude que a gente vai ter em relação aos pais é muito importante na nossa trajetória de vida, porque eles nos acompanham sempre. Quinta decisão, a mais óbvia de todas, talvez: drogas e dependência. Depois que a gente adquiriu o vício, muito difícil. Mas a gente pode fazer de tudo e tomar decisões para impedir que ele se instale. E eu vejo, assim, com tristeza, né, quantas moças, jovens, adolescentes que se entregam à bebida de uma maneira profundamente irresponsável. Irresponsável. E às vezes com estímulo de mais velhos. De uma maneira também bastante leviana. É dramático, né, o que acontece na página 3. É dramático. Nem se diga o vício da pornografia muitíssimo estendido, né, que impede as pessoas de desenvolverem de uma maneira sadia a própria afetividade, que é um dos âmbitos mais belos e importantes da vida humana. Então, drogas, dependências, vícios, né, como é importante controlar o nosso tempo, às vezes em relação às redes sociais, né, porque a gente pode se tornar viciado, dependente. E isso me impede de outras conquistas, de atingir objetivos, de realizar uma missão, de contribuir de uma maneira significativa no nosso ambiente pessoal, profissional, social, familiar, né?
Por quê? Porque estamos... E, finalmente, a última decisão, que eu acho talvez a mais, não vou dizer a mais importante, todas são, mas talvez mais esquecida. E eu acho que de uma maneira muito particular por nós mulheres. Eu vou me valorizar ou eu não vou me valorizar? Isso é uma decisão. Ou a gente sabe o valor que a gente tem e preza isto, eu entendo o valor que eu tenho, eu tomo essa decisão de me valorizar ou não. Eu costumo usar um exemplo que é ter consciência de que nós somos uma joia e não uma bijuteria. Se eu tenho consciência de que eu sou uma joia preciosa, de altíssimo valor, insubstituível, dessas joias de família que ficam guardadas em um cofre, em um objeto, uma joia de valor nunca está exposta na 25 de março, ali na banca, ela está cheia de seguranças lá no shopping, enfim. Por quê? Porque é uma joia de valor, não é descartável, não é desprezível, não se joga fora, não se substitui a qualquer momento. Então, a gente pode se ver assim, e somos. Por quê? Porque cada uma é única. Não existe outro ser humano igual a nenhuma de nós, né? Na face da Terra nunca houve nem haverá. Um valor insubstituível. Então, ter essa consciência do próprio valor. Mas é porque eu não sou tão bonita, eu sou gorda, eu sou, sei lá o que, burra. Olha, cada uma tem as suas características, o seu combo, de qualidade. Olha, o combo é incrível, né? Se a gente tem a perspectiva da fé, Deus nos criou assim, nos escolheu, poderia ter escolhido outras pessoas, mas escolheu a nós. Olha o valor que eu tenho. Portanto, entender o próprio valor e comportar-se de acordo com essa perspectiva, e não a perspectiva de que somos uma bijuteria descartável, sem valor, que pode ser trocada. Então, isso realmente pode comprometer muito o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, para toda a existência. Enfim, espero ter respondido a pergunta, que eu já não me lembro exatamente qual era.